destruída, porque ela amamentava o neném também, né? Ela tá acabada. Todo mundo tá muito destruído, não consegue É desesperador, comunicar, gente. nem falar. Esse é só um trecho da entrevista da avó de uma criança, de um bebezinho de 1 ano e 4 meses, atingido por uma bala perdida em Jataizinho este final de semana. Esse bebê levou 3 tiros. 3 tiros! Um na costela, um no fígado e o outro que acabou transfixando. Essa criança foi trazida aqui até o Hospital Infantil de Londrina e ela simplesmente foi atingida porque estava brincando no quintal da casa. O vizinho dela, põe a imagem de novo para mim, do Lúcio Mauro da Silva, 29 anos. Ele teria discutido minutos antes com um homem. Este homem voltou de moto e disparou vários tiros contra ele. Como a casa onde mora esse bebê, ela tem o portão vazado, os tiros atingiram em cheio essa criança. Olha a casa aí, ó. O Lúcio morreu na hora. Nós conversamos com a esposa dele, que está desesperada, quer justiça, diz que apontou para a polícia, sabe quem atirou, um homem que teria discutido com ele horas antes. E agora a gente torce muito pela recuperação dessa criança. Na sequência, eu vou te mostrar a entrevista com essa avó. Repito, uma entrevista exclusiva, feita pela nossa equipe. E nesse momento, eu queria pedir de verdade que você que é católico, ore. Você que é evangélico, ore. Você que é espírita, você que é umbandista, eu vou pedir pensamento positivo para todo mundo, tá? Essa criança precisa muito das nossas orações. Imagine uma criança de 1 ano e 4 meses recebendo 3 tiros. Nós fomos até Jataizinho. E você vai entender a partir de agora todos os detalhes dessa história. Já já eu vou ao vivo ao Hospital Infantil para saber o estado desse bebê. Mas antes vem comigo, Laís Cardoso conta tudo. Após a tragédia, as casas atingidas pelos disparos estão assim, de portas trancadas. Moradores do conjunto Maria Júlia, em Jataizinho, norte do Paraná, viveram momentos de terror. Depois que 2 homens passaram em uma moto e o garupa efetuou diversos disparos. O alvo era Lúcio Mauro da Silva, de 29 anos. Mas, além dele, uma criança de 1 ano e 4 meses também foi atingida. Os vizinhos ainda tentam se recuperar do susto. A vizinhança fica toda com medo, né? Era 2 pessoas que não incomodavam ninguém, vizinhos excelentes. Vizinhos que a gente não tem o que reclamar. Tinha até um relacionamento bom e tal, e a gente não esperava isso, muito menos com uma criança, né? Atingindo uma criança, então comove muito a rua, as pessoas que moram aqui, né? E a gente fica torcendo para que dê tudo certo com a criança. De acordo com a polícia, o suspeito de praticar o homicídio e a vítima teriam tido uma discussão pouco antes do desfecho trágico. O homem saiu do bairro dizendo que voltaria armado para se vingar. E foi exatamente o que aconteceu. O Lúcio Mauro estava nesta calçada da casa vizinha quando percebeu a movimentação de uma moto. O garupa começou a efetuar vários disparos. O Lúcio Mauro saiu correndo e passou em frente a esse portão. Uma criança que brincava bem próxima àquela árvore foi atingida por um dos disparos e ficou gravemente ferida. De acordo com o delegado que investiga o caso, após cometerem o crime, os homens fugiram por uma mata e abandonaram a moto. Testemunhas do fato já foram ouvidas e a polícia já está atrás dos 2. A polícia está, desde o conhecimento dos fatos, trabalhando para que a gente possa, como eu disse, o quanto antes, tanto saber a motivação desse crime, os autores do crime e pedir a prisão e conseguir prender esses criminosos que estão envolvidos nesse crime bárbaro. O menino foi socorrido e levado para o Hospital Infantil de Londrina, onde passou por uma cirurgia. De acordo com a assessoria do hospital, ele segue em recuperação na UTI. Lúcio Mauro também precisou ser transferido para Londrina. Ele chegou a ser atendido no hospital evangélico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Infelizmente, veio atingir não só o rapaz, como uma criança de apenas 1 ano e 4 meses. Diante desta situação, foram acionadas equipes médicas, as quais prontamente
encaminharam a criança e o rapaz para atendimento. Enquanto nossa equipe ficou na rua onde o crime aconteceu, a viúva de Lúcio Mauro foi até a casa. Ela disse que o marido deixou 2 filhos, um de 7 anos e o outro de 1 ano e 7 meses. A mulher relata que estava com o caçula no colo, quando o esposo foi atingido pelos disparos. Foi o filho de 7 anos quem encontrou o pai já quase sem vida ao lado da casa. Depois da tragédia, ela pede por justiça. Eu quero justiça. A coisa que eu quero agora é justiça, porque ele destruiu uma família. Eu tenho um neném de 1 ano e 6 meses, né? Pede pelo pai, estava lá no caixão pedindo pelo pai. Ele veio aqui no portão da minha casa, o rapaz que fez isso com ele, né? Eu pedi para ele. Eu falei para ele que eu tinha 2 crianças dentro da minha casa. O que ele fez? Ele olhou na minha cara e falou assim: não, moça, de boa, de boa. 2 vezes ele falou, questão de meia hora, ele veio e tirou a vida do meu esposo e de um bebê que não tem nada a ver com isso. Né? O bebê está no hospital, está se passando, né? Tá se recuperando, mas, meu Deus, eu quero justiça. Eu sei quem foi, eu vi eles atirando no meu esposo, minhas 2 crianças também assistiu isso, então eu quero justiça. Os 2 homens devem responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio contra a criança. O delegado disse ainda que, por se tratar de um crime tão brutal, o efetivo da polícia está empenhado em localizar e prender os criminosos. Eles podem responder tanto pelo homicídio como por uma situação de tentativa de homicídio contra a criança, né? Tudo depende das investigações, do desenvolvimento das investigações, né? Primeiro eu tenho que entender melhor ali a dinâmica dos fatos, para que a gente possa tomar a decisão de por que crimes eles irão responder. A polícia já tem a identidade deste homem que discutiu com a vítima e que acabou atingindo também esse bebezinho de 1 ano e 4 meses, tá? Questão de horas para que a polícia chegue até ele e a gente vai continuar acompanhando. Mas nesse momento, tá? Sem dúvida alguma, a enorme preocupação que a gente tem é com esse bebê. Vou repetir para você que está chegando agora no Cidade Alerta. 1 ano e 4 meses, atingido por 3 tiros. Eu vou ao vivo ao Hospital Infantil com o repórter Pedro Marconi. Pedro, já vou pedir para você me mostrar a entrevista que você fez com a avó, que conversou com a nossa equipe agora há pouco com exclusividade, que contou detalhes de como a família está nesse momento, obviamente acabada, né, com tudo que aconteceu. Mas tem muita gente mandando mensagem no WhatsApp, tem muita gente me perguntando na rua qual é a situação dessa criança nesse momento, de acordo com o último boletim médico. Pedro, boa noite. Boa noite, Juliano, e a você que nos acompanha, uma boa semana. Esse bebê, ele segue então internado desde sábado na unidade de terapia intensiva do Hospital Infantil de Londrina, que é aqui onde eu estou, aqui na frente. Ele está entubado, consequentemente inconsciente, com uma bala, com um projétil ainda alojado no fígado. Foram feitas algumas cirurgias em relação a ele, até porque ele teve 3 costelas quebradas. Um dos tiros acabou pegando nessa parte do corpo, foi aqui nessa região da barriga, e o estado dele é considerado estável. Por quê? Não evoluiu muito ao longo dos últimos dias, mas também, o que é bom, não regrediu. A família então segue com ele, aí no caso, esse seguir é uma presença mais para fora do que dentro do hospital, porque as visitas são mais restritas, né, no ambiente de UTI, mas ele segue estável então, internado aqui em Londrina, Juliano. E ó, a avó conversou com o Pedro, e eu vou pedir para ele chamar agora essa entrevista, mas o Eliano Piva, que estava com ele, nosso cinegrafista, me disse o seguinte: a todo momento a avó pedia oração. A todo momento ela pedia, ela disse que assiste a gente, né, Pedro? Falou, olha, pede para o Juliano pedir para as pessoas orarem, pede para o Juliano pedir para as pessoas pensarem positivo, porque o meu neto precisa muito. Esse foi um pedido particular que ela fez durante a entrevista, né, Pedro? Exatamente, e porque a gente pensa, né, se colocando no lugar dessa avó, dessa família, toda energia positiva e toda oração é extremamente importante nesse momento. Porque o bebê, para ter levado 3 tiros e ter chegado até aqui vivo, é porque ele já é um lutador e um vencedor. É a esperança que ele continue assim, evoluindo para que saia dessa tragédia, desse drama, com saúde e bem, são e salvo. Eu também chamo a atenção para a entrevista que a gente vai ver dessa avó, que ela é uma pessoa muito religiosa, ela pede oração para o neto,
mas ela também fala da justiça divina. Ela não espera só a justiça dos homens aqui na terra em relação a esse caso, mas também a justiça de Deus. E é isso que nós vamos ver a partir de agora nessa entrevista exclusiva com a avó do garoto. Na hora foi um choque muito grande, eu achei que era mentira. Eu falava para ele, para de mentir, não brinca comigo desse jeito. E ele falava, jamais eu vou brincar com uma coisa dessa, meu filho tá morrendo. Tava desesperado no telefone. Minha nora falou que tava com o neném brincando no portão pro lado de dentro, meu filho tinha ido jogar bola e tinha tido uma discussão com o vizinho do lado e o rapaz falou que ia sair buscar um negócio. E ela até não acreditou, porque o rapaz sempre foi muito calmo. De repente, quando ela escutou, só foi os tiroteios, mas nisso o neném dela já estava atingido. Ela gritando, pelo amor de Deus, meu filho, não atira. Mas o neném já tinha sido atingido por 3 tiros. 3 tiros, todos na barriga. Um transpassou, um ficou alojado na costela e outro ainda está alojado no fígado. Está na UTI, entubado, respira com a ajuda de aparelho. Tá destruído, todo mundo está muito destruído, não consegue nem comunicar, nem se falar, porque a mãe então, né, a mãe dele está destruída, porque ela amamentava o neném também, né, ela está acabada. A gente fica bem destruído também e pedindo a Deus, sempre pedindo a Deus, fazendo oração, pedindo oração para todos, que Deus ajuda, que Deus conforta a mãe, o pai e que Deus dê chance de vida para ele. É bem brincalhão, sorridente, vive correndo, pulando. Ele descobriu agora o mundo, né? Ele quer mais brincar, quer correr. Quando se viu, a pessoa foi, deveria ter pensado. Ele também, ou, se não tem, um dia pode ter filho, tem família, a gente tem que pensar no amanhã. Então ele fez uma grande covardia, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, só Deus que dá e Deus tira. Mas tá bom, tá nas mãos de Deus, a justiça divina que responde. Então a única coisa que a gente pede para Deus, que não peço nem agora, a gente não tá pensando em nada disso, mas é no neném mesmo, pedindo por ele só mesmo. Eles voltou, mas não conseguiu ficar na casa, tá na casa da mãe dela agora no momento, né? Ela não conseguiu ficar na casa, a hora que eu deixei ela lá, ela falou que é o pior lugar que ela queria estar naquele momento, aí ela foi para a mãe dela. É óbvio que a família quer justiça, tá? Mas nesse momento a avó deixou isso muito claro. Ela está direcionando todas as orações, toda a energia dela, né? Porque clamar por justiça também consome energia. Ela está direcionando tudo para a recuperação do neto. Ele já é um guerreiro, ele já é um vencedor. O Pedro foi muito feliz ao falar disso aqui, porque 1 ano e 4 meses, receber 3 tiros, já é um vencedor. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas, Pedro, a gente tem um outro drama agora, por conta da pandemia, uma série de fatores, a doação de sangue caiu no Hemocentro de Londrina, isso acontece também em outros hemocentros paranaenses e outros hemocentros da nossa região, e a própria avó fez esse apelo, né? A pessoa pode seguir ali, põe o endereço do Hemocentro para mim aí na tela, por favor.